Pessoal, eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai fazer a primeira apresentação. Ele vai passar um vídeo antes também, né? O futuro ele é criativo, colaborativo e compartilhado. A Arcademy é o futuro. Com todo o conteúdo que a gente teve acesso aqui na Arcademy, eu entrei aqui uma arquiteta e hoje eu sou também arquiteta e empresária. A troca de experiência aqui é fantástica. O processo de aceleração aqui da Arcademy abriu novas frentes para o meu negócio. São as conexões, o relacionamento e a oportunidade de novos negócios. É assim que nós entendemos o investimento nesse projeto Arcademy. Aqui no Arcademy, nós aprendemos a criar e desenvolver processos e entendemos o nosso escritório como uma empresa. Bom, muito prazer. Eu até já tinha participado um pouquinho fazendo uma pergunta aqui para o pessoal da Arquitetura Nacional. Falei um pouquinho de Arcaton, que é uma das iniciativas que a gente tem, mas essa daí é a Arcademy, que é o tema de hoje. A Arcademy, na verdade, é a primeira aceleradora de escritórios de arquitetura no mundo. Então, como o André bem falou, a gente foca bastante nos pequenos escritórios, que foi como a gente começou, e é disso que eu vou falar aqui hoje. Então, como vocês viram, na verdade, a ideia aqui é passar um pouquinho das experiências bem-sucedidas que a gente já viu. Foram mais de 6 mil profissionais que passaram por alguma das nossas iniciativas, 650 escritórios de arquitetura, e é disso que eu vim falar hoje. A ideia não é passar para vocês o que fazer, mas pelo menos dar uma pincelada rápida no que a gente viu por aí e alguns caminhos que a gente sabe que são bons para seguir. Então, a empresa, como vocês viram, ela tem 3 frentes de negócios hoje. Uma é uma plataforma, a outra é o Arcaton, que eu não vou falar aqui, que é uma maratona de arquitetura e design, é o maior workshop de arquitetura do Brasil hoje. E a gente tem também a Arcademy. Mas todas elas começaram a partir do mesmo princípio, que foi essa frase aí, que ou vocês já falaram ou já ouviram alguém falando do segmento. Me chamava muita atenção, só para vocês saberem, eu não sou arquiteto nem designer de interiores, e foi, na verdade, um dos motivos disso tudo ter acontecido. No momento que eu tive que fazer uma consultoria para esse segmento, eu percebi que essa frase estava enraizada em muitos dos jovens profissionais. Isso me chama muito a atenção, porque normalmente essa desvalorização não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, me parecia uma oportunidade grande da gente trabalhar um pouco, estressar um pouco esse assunto, e aí fui entender onde que estava, se ela não era valorizada mesmo. E com esse número aí, dá para a gente ver que o arquiteto empreendedor, que acho que é exatamente a pegada de quem está aqui hoje, ele é sim valorizado, inclusive com uma rentabilidade muito acima da média nacional. Então, por que eles tinham essa sensação? Primeiro que há uma dinâmica nesse mercado dos pequenos escritórios. Todo mundo acha que o próprio escritório é pequeno, mas se vocês olharem aqui, 75% dos escritórios do segmento são compostos por até 5 pessoas. Então, é um mercado muito pulverizado. Isso acaba dando aquela sensação de muita concorrência, acho que todo mundo que já passou por isso também, mas isso é pura e simplesmente o tipo de serviço que vocês prestam, que acaba sendo muito customizado, muito personalizado e criativo, né, por natureza, por definição. Então, é normal que os escritórios sejam pequenos. Bom, sabendo disso aí, a gente foi entender a jornada do profissional, desde da graduação dele, que é o primeiro passo, até o primeiro emprego, que é a experiência profissional, normalmente num outro escritório, mas às vezes, inclusive, empreendendo, até o que a gente colocou ali, a consolidação como um escritório no estrelato. Entre o momento da primeira experiência e a consolidação do escritório, a gente criou o Arcaton, que é essa maratona que eu falei. Se vocês quiserem ter acesso depois, tem tudo no nosso site, vou deixar aqui. Mas foi a primeira iniciativa para a gente começar a entender um pouco de como funcionava a mentalidade dos arquitetos. Funcionou para a gente entender que, a partir do escritório consolidado, ainda faltava alguma coisa. Eu lembro que as meninas comentaram aqui da falta de experiência em gestão depois que você sai da faculdade. Então, foi isso que a gente tentou trabalhar no Arcaton, entendeu que a gente conseguiu, inclusive, imprimir esse ritmo de trabalho prático para vocês que saem com muita teoria, mas, a partir do momento que você funda o seu escritório e começa a trabalhar, ainda tem 1 milhão de outras dificuldades e obstáculos, que foi o que a gente começou a trabalhar depois.
que era, no fundo, o cara realmente conseguir conquistar a independência financeira do escritório dele. Então a gente via que isso era muito importante, por mais incrível que seja você conseguir trabalhar com o que você gosta, para isso ser sustentável você precisa alcançar a independência financeira. Então a gente começou a desenvolver o que hoje é a Arcademy, que é essa iniciativa de trazer todo mundo para um mesmo espaço físico, ou às vezes até online, e conseguir desenvolver com práticas de gestão todos os pequenos escritórios que a gente tinha na nossa rede. Então, a Arcademy, como vocês viram no vídeo rapidinho, hoje é o maior centro de inovação corporativa em arquitetura e design do Brasil. Muito do sucesso da Arcademy se deve a uma coisa muito simples, que foi a gente ter a percepção de que as marcas hoje tinham muito interesse em apoiar os jovens escritórios, em desenvolver essa relação com os profissionais, mas elas chamavam aquilo de custo e o profissional achava que era um presente. Então, o que a gente fez foi transformar num investimento. Então, quem banca esse espaço são as marcas do segmento, e não necessariamente para as pessoas especificarem os produtos delas, mas para elas entenderem como funciona o processo de especificação. Basta isso para já ser um investimento muito valioso. Então, hoje, na Arcademy, a gente tem um processo seletivo para os escritórios que vão entrar lá. Então, por mais que pareça um coworking, não dá para chegar e comprar uma estação. Tem um processo seletivo que hoje em dia é bem rigoroso. São 220 escritórios na lista de espera da primeira unidade, por exemplo. A partir do momento que o escritório entrou, a gente passa por um processo de profissionalização do escritório. Vou falar tudo isso mais detalhado mais para frente. Planejamento e, por fim, aumento de performance, que a gente conseguiu em 100% dos escritórios do ano passado, por exemplo. Então, foram 65 escritórios residentes lá dentro já, até hoje. O mínimo que a gente teve de projetos em andamento em um mês foi 211. Então, imagina que deu para aprender muita coisa, porque a gente teve mês já com mais de 300 projetos ao mesmo tempo lá dentro. Então, a ideia foi realmente a gente conseguir pegar esse volume todo de informações e de situações geradas e conseguir criar processos, como vocês viram no fim do vídeo, que é o principal para a gente. Desenvolver processos, e processo cada um tem o seu. A ideia não é falar para ele o que fazer, até porque se eu soubesse fazer, fazia eu. A ideia é que a gente consiga ajudar o cara a desenvolver os processos dele e o resultado está aí. Na verdade, a gente teve, no ano passado, um crescimento de 20% ao mês de cada escritório lá dentro. Médio, né? No fim do ano, essa curva foi bem mais acentuada. Então, dá para considerar que foi uma coisa que deu certo. E aí, o que eu trouxe aqui hoje, falei isso tudo para dizer isso aqui, o que eu trouxe aqui hoje foi mais ou menos o que a gente aprendeu com isso. Quais são os principais pontos, que eu vou pincelar aqui rapidinho, de crescimento de um pequeno escritório. Bom, para começar, esses são os pontos principais que a gente viu de dificuldade. A gente trouxe mais de 30 conteúdos diferentes, mas no fim das contas as coisas se resumiam muito a isso daqui. Por quê? Primeiro, precificação. A precificação ela ainda é um processo muito confuso, até talvez pelo motivo que elas levantaram aqui. Vocês não são preparados na faculdade para se tornarem empresários. Então, que é um pouco de uma deficiência que a gente tem na formação acadêmica, mas o processo de precificação está dentro disso. E a precificação ela é essencial para o sucesso do escritório, pelo simples motivo de que se você não tem certeza do que você precificou, você não consegue nem negociar. Então, se você fala para o cara que o projeto custa 20 mil, e o cara fala que tem 2 mil, se você não sabe direito se ele custa 20 mil ou não, você vai acabar fechando por 4. Então, é muito confuso e, inclusive, isso mina a confiança e o cliente sente isso. Então, o processo de precificação ele tem também um probleminha chave aí nesse segmento, que é essa dificuldade de unidade de precificação. Então, muita gente fala, por exemplo, em metro quadrado, só que o profissional não tem metro quadrado para vender. Depois eu vou explicar como funciona o metro quadrado, mas o principal é entender que a venda hoje, se a gente está falando de projeto, ou de acompanhamento, ou até mesmo de especificação, de RT, a gente está falando de serviço. Serviço, ele, por sua natureza, ele é medido em horas. Então, assim, a precificação ela tem que ser feita pelo custo fixo do seu escritório. A partir de outubro do ano passado, a gente lançou uma fórmula de precificação lá dentro, que é o que a maioria dos escritórios usam, também não é obrigado a usar, que inclusive se vocês quiserem acesso, eu não vou explicar ela aqui hoje, porque cortaram o meu tempo de apresentação, mas se vocês quiserem me perguntar aqui depois só para poder cutucar o André, a gente fala na hora do perguntas e respostas. Mas a gente tem uma fórmula de precificação que a gente foi desenvolvendo e continua desenvolvendo a cada mês dentro da Arcademy, que envolve o custo fixo, as horas disponíveis, a estimativa de horas por projeto. Tem até um ranking de classificação do cliente, de tipo muito chato para legal e tal. Então, até isso influencia, é verdade, influencia na estimativa de horas do projeto. Bom,
O que não quer dizer que o metro quadrado não seja relevante. O metro quadrado ele é relevante porque ele é um indicador. Ele é uma das poucas coisas comuns a todos os fornecedores que um cliente tem num projeto. Então, você pode passar para o cliente o preço em metros quadrados, porque ele consegue comparar com um piso, por exemplo, ou com um pintor. Mas o que vocês têm que entender é que a precificação não pode ser baseada nisso. Então, isso é uma das coisas principais. O próprio metro quadrado, ele te dá indicadores que te ajudam a entender se sua precificação está dentro de um padrão de mercado. Então, se sua média de cobrança por metro quadrado está muito acima do padrão do mercado, entendam que talvez você tenha que rever seu ganho. Se está muito abaixo, talvez você tenha que rever o quanto você está cobrando e se seu custo fixo vai fechar no fim do mês. Então, isso é o principal, inclusive falando sobre custo fixo fechar no fim do mês. Um outro problema grande, gigante, na verdade, ou que não é um problema, mas é uma dúvida muito comum lá dentro, é como fazer prospecção comercial. Esse, na verdade, é o assunto mais complexo, porque ele é difícil de ser generalizado, é difícil a gente trazer uma fórmula para prospecção comercial para todo mundo. Mas o principal que a gente vê é que a gente sabe o momento em que você precisa prospectar. Então, você tem duas situações. Ou você não vendeu todas as horas que você tem disponíveis no seu mês, que aí você pode captar mais projetos, se você quiser ganhar mais. E você tem a outra situação, que é os projetos que eu trouxe simplesmente não cobrem minhas contas no fim do mês. Então, nesse caso, você precisa captar mais projetos. Então, você vai precisar de uma prospecção comercial ativa. O que significa prospecção comercial no segmento de vocês? Ainda mais se a gente está falando de um pequeno escritório. É networking. E networking, assim, todo mundo fica achando que é aquela coisa de ser o croupier corporativo, de sair distribuindo cartão em evento, aquele negócio super chato, ninguém gosta de fazer isso, porque todo mundo confunde networking a falar com desconhecidos. Mas, na verdade, falar com desconhecidos assim, é o último dos últimos passos do networking. A primeira coisa que você tem que entender que networking você faz quando você está falando com seus amigos. Inclusive, os amigos que você já não fala mais há muito tempo. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem aqueles amigos que tem 5 anos que a gente não vê. Esses caras estão por aí, por que você não marca um café com ele? Por que você não vai discutir com o cara, entender qual é o mercado que ele está trabalhando? Então, isso é a forma mais fácil de você fazer network. Você já conhece essa pessoa, não vai ficar forçado. Você não precisa falar nem de trabalho, só conversa. Só começa a conversar. Estatisticamente, se você começar a falar com muita gente, e quanto mais você conhecer essa pessoa, melhor, porque o papo vai fluir com mais naturalidade, mais gente você vai descobrir que tem necessidade do serviço que vocês prestam. É o que falaram aqui. Todo mundo, independente de crise, as pessoas continuam casando, as pessoas continuam engravidando, as pessoas continuam saindo de casa, ficando velhas, então elas vão precisar de reforma. No fundo, você só tem que saber onde elas estão e mostrar para elas o que vocês fazem. Existe também uma ciência por trás disso aqui, que é um diagrama que a gente desenvolveu também, todo mundo da Arcademy já está cansado de me ver fazendo isso. Não vou fazer aqui também, mas a gente pode, enfim, tem isso disponível também no nosso site e depois vocês podem falar comigo. Mas tem uma ciência por trás de prospecção comercial para serviços que é muito simples, é muito básica e dá para fazer. Mas o principal é entender que existe essa lógica e que o networking é importante. Por último, isso aqui é o diagrama, tá? Que vocês não vão entender direito aqui, mas o principal é entender que são duas curvas. São as pessoas que, aqui um dos eixos são as pessoas que conhecem você, e outras que conhecem seu trabalho. O seu cliente, ele sempre vai vir do quadrante 1, porque o cara, antes de virar um cliente, na maioria dos casos, pelo menos, ele tem que conhecer você e conhecer seu trabalho. Então, o grande objetivo é você conseguir jogar todo mundo para aquele quadrante, e se certificar de que todo mundo que está naquele quadrante, vocês já falaram. Então, por que você vai falar com um desconhecido, que é o cara do quadrante 4 aqui, se você ainda nem seus parentes você tem certeza que precisam de projeto? Então, o que é muito natural, inclusive, todo mundo começa fazendo projeto do primo, da tia, porque é exatamente isso, eles são os caras que estão naquele primeiro quadrante. Mas a gente fala disso num outro momento. O principal aqui, isso é um dos pilares principais, tenho 0 minutos, e profissionalização, por último. Profissionalização é muito importante, justamente por isso que a gente estava falando, é o lance de pensar como empresário. Então, se você é um empreendedor, entenda que você é um empresário e que você é um empresário o tempo todo. É importantíssimo saber que a mentalidade do empresário ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa necessária. Você tem que entender que o tempo todo você está trabalhando, infelizmente, ao mesmo tempo você está o tempo todo de férias. É aquela coisa do profissional liberal. Então, entendam isso é a coisa que a gente mais bate na tecla lá, e a gente vê que a maturidade dos escritórios é gigantesca desde que a gente começou a fazer esse trabalho. Por último, aproveitem esse momento. Aproveitem esse momento porque isso daqui não fui eu que falei,
Na verdade, o Beto Sicupira, para quem não conhece, é um dos sócios do Jorge Paulo Lemann, um dos caras mais gigantescos do Brasil, e ele mesmo fala que o que eles fazem hoje é comprar empresa grande e transformar em pequena de novo. Ser empresa pequena é muito bom, porque vocês ainda têm um negócio de dono. Vocês não são executivos, vocês são donos do negócio de vocês, vocês vão fazer qualquer papel que precisar. Quem aqui nunca atendeu o telefone? Eu mesmo tinha uns 4 e-mails diferentes quando eu comecei a empresa, tinha o atendimento do comercial, ficava passando de um para o outro. Então, é normal, é o que você vai fazer, você vai virar à noite, não tem ninguém para ajudar. Então, entendam que esse momento é importantíssimo, porque vocês vão estar atentos a todos os detalhes. Tá? Nada vai se perder. Não vou passar o vídeo aqui também. Mas, bom, para finalizar, vocês têm que entender que, sendo um arquiteto empreendedor, ou um pequeno escritório de arquitetura, não tem muita opção. Ou vai dar certo, ou vai dar certo. Vocês não têm ninguém para ajudar, não tem como dar errado, que depois eu vejo como é que faz para dar certo. Então, usem essa garra que essa própria situação traz para vocês, para fazer tudo funcionar, e contem com a gente. Hoje a gente é uma plataforma que ajuda nessa gestão de pequenos escritórios, e tudo que vocês fizerem, a gente está aqui no bate-papo para falar. Valeu? Boa tarde, sou Daniel Toledo, sócio e diretor executivo da Königsberger Vanuc. Quem soletrar sem ler ganha um prêmio, não vale colar. Bem, primeiro eu quero agradecer muito a Cristina da Ideia 1 que me apresentou para o André, e fiquei encantado com esse convite de estar aqui podendo conversar com todos vocês. Hoje a gente teve uma manhã maravilhosa lá na Ideia 1, que eu sou fã de vocês, né? E também ao Márcio, da Neurama, da Smart, que me recebeu super bem aqui em Porto Alegre. Abriu aí várias conexões para a gente poder começar a criar novas relações. Neurama faz muito material para projetos que são de nossa autoria, para nossos clientes. E sempre faz um trabalho muito bom, então muito obrigado. E aí eu fui tão bem recebido aqui, que eu tinha preparado uma apresentação e eu fui dormir, eu acordei hoje de manhã e falei, não, eu tenho que mudar, tenho que fazer algo especial, porque eu recebi um presente, eu tenho que dar o presente de volta. Então vou rapidamente fazer uma introdução e depois eu vou mostrar algo que eu nunca compartilhei com ninguém, além de Jorge Gianfranco, eu e o nosso time de associados sêniors, que foi o nosso plano estratégico, não o plano estratégico público, mas o plano estratégico no grosso mesmo, né? Bem, apresentar um pouco rapidamente o escritório. O escritório foi fundado em 1971, começou do jeito que o Rafael descreveu. Jorge Gianfranco com uma porta e 2 cavaletes, aquilo ali virou uma prancha e começaram a fazer projeto para quem estava no quadrante 1, né? Quem eles conheciam e conheciam o trabalho deles. Aí chega uma hora que acabam esses clientes e aí o negócio fica feio, porque daí você esqueceu de conhecer outras pessoas. E aí final da década de 70 e 80, o escritório era um escritório que fazia agências bancárias pelo Brasil inteiro, 2 aqui em Porto Alegre, para o Comindi. E as agências bancárias começaram a falar, bem, então por que a gente não põe um edifício do escritório junto? Aí veio os projetos na Angélica, lá em São Paulo. E, bem, a gente, no começo dos anos 90, a gente era um escritório que projetava escritórios, né? E isso daí foi evoluindo com a relação com os clientes, a gente começou a fazer projetos residenciais, projetos de uso misto, e hoje a gente faz projetos bastante diversificados. O Brascan Century Plaza, edifício Top Towers, do Alto de Pinheiros, e o Sesc Avenida Paulista, recentemente inaugurado, que teve nos primeiros 6 meses 1 milhão de visitantes, que é um projeto que a gente tem muito carinho, né? E o MN15, um projeto também, esse residencial, E bem, falar um pouquinho para vocês então do KV 2020. Como ninguém é perfeito, eu sou engenheiro mecânico, né? É difícil explicar, então eu não consigo explicar, então eu vou pular essa fase.
Então eu ingressei no escritório em 2013 com o objetivo, né, o Jorge e o Gianfranco já estavam há 42 anos tocando no escritório e começaram a se perguntar o que ia ser do futuro do escritório. E nesse contexto eu ingressei para contribuir com uma transformação que permitisse com que o escritório estivesse pronto para a nova economia e estivesse pronto para a futura geração assumir, né? O escritório, nenhum dos filhos, nem do Jorge nem do Jean, tinham interesse, ainda que um é um excelente administrador e o outro é um arquiteto fotógrafo super bem-sucedido, que é o Pedro Vanucci. E então a gente tinha que, o caminho era o profissionalizar ou morrer, né? E a gente foi meio louco e resolveu profissionalizar, né? Então, em 70, né, a gente passou aí por alguns ciclos. Esse começo que o Rafael colocou, né, que é o ciclo orgânico. Então, que é o escritório quando ele é ateliê, né? Depois a gente passa por um ciclo mecânico e a gente começou a olhar, né, no KV 2020 que o que a gente faria. Isso daí era começo de 2014, né? Então, para onde a gente quer ir. E falamos... Opa. Bem, então a gente está agora, né, passando por um ciclo mecânico, que é como que eu entrego 30, 40 projetos por ano, né? Quando primeiro eu tenho que entregar um por vez e depois 30, 40 por ano. E a gente olhando para um novo ciclo holístico, onde integração, aprendizado, diversidade, flexibilidade, interdependência, nessa visão do escritório como uma plataforma, né? Que serve a diferentes propósitos. Quando a gente estava aqui, como um escritório, que as preocupações são método, delivery, processo, né? E bem, esse é o nosso lema, né? Que o futuro não é mais como costumava ser, do KV 2020, e que significa que a gente não pode parar de mudar, né? Depois, aqui a gente tem nossa equipe, né, nossos sócios e nossos associados sêniores. Hoje o escritório tem 57 profissionais, são 50 arquitetos, 3 engenheiros e 4 profissionais que são nossa administração, nosso staff. E eu vou agora rapidinho mostrar para vocês aqui um pouco. Meu objetivo é que a gente possa compartilhar. Muitas vezes quando a gente fala de administração, e você consegue pegar lá, André? Calma. Muitas vezes quando a gente fala de administração, gestão, eu falo que ou parece coisa de charlatão, né? Ou parece coisa de super-herói, né? E nunca parece um negócio que dá para a gente usar, né? Calma que ele vai conectar aqui. Então, meu objetivo é pouco conteúdo, mas ele é intenso. Eu vou fazer o máximo para a gente passar super rápido. São só 55 slides. Mas, bem, quero mostrar como a gente conseguiu, né, depois muita energia para a gente conseguir fazer uma estrutura de planejamento que fosse simples, né, compreensível, que depois a gente simplificou mais no KV 2020. Mas aqui eu estou trazendo Era o que a gente chamava de programa KV mais 40. Depois o Jorge e o Jean acharam que eu estava pensando meio longe, pediram para fazer só 2020. Mas bem, essa era a intuição mesmo, era como que o escritório... Ih, André, você quer segurar aqui para mim? Aqui? Mas aparece ali não... Você consegue segurar aqui para mim? Eu vou tem que segurar o cabo aqui. Tá. Eu vou segurar o cabo. Aí. Foi? Bem, tá difícil, hein? Uma hora vai.
Então, bem, o programa KV mais 40. Então, o objetivo, né, esse aqui é o nosso plano estratégico. Isso aqui a gente fez em 2014, como eu tinha falado. Então, né, a gente desenvolveu e elaborou bem qual era a nossa missão. Então, a gente queria criar projetos singulares, únicos, oferecendo soluções, depois a gente mudou para inovadoras, que sejam capazes de gerar valor para o cliente, para o usuário e para a comunidade. Esse era o tripé que a gente queria atingir, e isso para a gente é realizar a nossa missão, né? A gente fez todo um pensar sobre qual que deveriam ser os nossos valores: criatividade, diversidade, confiança, excelência, trabalho em equipe, reconhecimento, uma visão de que nada é impossível, ou seja, isso aqui também envolve aceitar os desafios que os clientes nos propõem, simplicidade e uma paixão pelo jeito que a gente faz arquitetura, né? Isso a gente tem que compartilhar. A gente criou uma visão, e nossa visão era ser a primeira escolha dos nossos clientes, né? Permitindo uma maior abrangência em relação aos usos e tipologias que a gente desenvolve, que iam reconhecer, então, um valor para a nossa proposta de valor. Nossa proposta de valor estava baseada num tripé de design, delivery e serviço, esse equilíbrio que a gente quer entregar para os clientes. É assim que a gente, inclusive, faz análise da nossa concorrência. A gente olha esse tripé como, né, tem escritórios que têm ótimo design, mas talvez eles tenham uma dificuldade de fazer uma entrega conforme, completa, ou de entregar num prazo que seja o que o cliente exige. E a gente estava perseguindo, então, como que a gente junta esses 3 itens, né, como forma do nosso posicionamento. Então, a gente queria estar nesse ponto e fazer com que esses 3 itens melhorassem. Foi muito legal, porque a gente fez uma pesquisa de mercado com os nossos clientes, e a gente achava que o nosso design era bom pra caramba, e aí a gente descobriu que os clientes compravam da gente por causa do delivery, e estavam achando que o design precisava se renovar, né? Então, que é por isso que a gente tem que planejar, né? Porque às vezes a nossa própria avaliação do que a gente faz, muitas vezes pode ser um pouco fantasiosa. E a gente fez muito esforço para isso, a gente transformou bastante nosso design, e hoje nossos clientes estão bastante satisfeitos, né? E a gente continua insatisfeito. Então a gente fez aqui um SWOT, né? Quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas. Eu vou passar rápido nisso aqui, senão... Quais são as ameaças que estão vindo por aí, né? Nessa definição do problema. Então a gente tem uma visão. Qual era o nosso objetivo, né? Então a gente queria tangibilizar a proposta de valor, né? A gente queria orientar o serviço aos clientes, né, que era uma coisa que a gente via como fraca como generalizado do escritório, fortalecendo um front office, que é o atendimento ao cliente, e criando o papel de um key account, né? A gente percebeu uma tendência grande dos projetos diminuírem. A gente então falou, dentro do KV 2020 a gente tem que reduzir o tamanho que é mínimo para a gente conseguir atender um cliente num projeto. Na época a gente atendia com 15 mil metros quadrados, hoje 7 mil. E, na verdade, a gente entregou ano passado um projeto de 200 metros quadrados, né? E a gente conseguiu ganhar dinheiro, né? Então, essa estratégia era uma estratégia importante para a gente, né? A gente queria garantir rentabilidade, porque é o oxigênio do escritório, né? E com isso, então, a gente desenhou uma solução, né? Desde como que a gente iria estruturar o escritório do ponto de vista operacional, então, a gente instituiu com isso um partnership, né? Desculpa que eu vou rolar rápido, mas é que eu não tenho todo esse tempo. Então a gente acabou adotando, né, uma solução de partnership. Aqui a gente vê, né, às vezes as pessoas me perguntam, por que vocês têm um partnership, né? Tem vários motivos legais para isso. Eu falo, não, mas na verdade tinha peso 5 vezes maior a questão das pessoas se sentirem parte, né? E é por isso que a gente tinha um partnership, né? E a gente desenvolver confiança entre nós e os nossos associados, que confiança é a essência para a gente conseguir trabalhar junto. A gente redefiniu o nosso modelo organizacional. Eu vou tentar dar zoom e ver se funciona. Então, o escritório ele tinha uma atividade estratégica, né, nos 2 fundadores. Ele não tinha uma média gerência, ele não tinha uma técnica estrutura, que é como você consegue melhorar e desenvolver os processos, e não tinha processos de suporte tão bem desenvolvidos, né? Então, o nosso objetivo
era justamente a gente criar um middle management. Hoje a gente tem 6 associados sêniores, que são gerentes de diferentes funções do escritório. A gente tem nosso BIM Manager, nossa área de tecnologia, então, que é a nossa área de tecnoestrutura, em toda essa transformação. E uma decisão importante que a gente fez em relação ao nosso modelo organizacional, que é, quando a gente divide o trabalho dentro do escritório, a gente tem uma escolha que a gente pode coordenar por processo ou por colaboração, essencialmente, né? E não dá para ler nada aqui, então eu vou explicar para vocês. Então, o que a gente tinha uma escolha que era, vamos especializar. Então, assim, alguém no escritório vai fazer só PL, e alguém vai resolver, né, se você chegar no limite, um resolve só núcleo de circulação, outro só garagem, né? Ou então a gente vai fazer que seja um processo colaborativo, justamente por criando padrões, fluxos de trabalho, mas criando um trabalho multidisciplinar. E foi isso que a gente escolheu. Então a gente acabou com todas as divisões organizacionais como silos do escritório e a gente projetizou todo ele, e a equipe hoje que trabalha num projeto vai do começo do estudo preliminar até o liberado para a obra. E pode então viver, e isso daí, né, o enriquecimento desse trabalho e desse sentimento de fazer parte, né? Então, o que a gente fez? A gente redesenhou todo o nosso ciclo de serviço, né, como que a gente chama de leads to cash. Então, desde a prospecção do cliente até eu receber, né? E de forma a incorporar a proposta de valor, né, que é entregar projetos singulares com um balanço e harmonia entre design, delivery e serviço, né. A gente falou, bem, a gente tem que revisar nosso modelo de negócio, então a gente redesenhou nosso modelo de negócio a partir disso, em várias linhas, tipo no Minha Casa Minha Vida, que é algo que a gente nunca tinha pensado em como a gente iria atuar, e hoje a gente conseguiu criar um modelo bastante interessante e atraente, né? Hoje a gente está nesse estágio, marca e comunicação. Vocês podem ver que a marca, o logo que está nessa apresentação não é o que está na outra apresentação que eu fiz para vocês e outros elementos. Então, com isso a gente falou, bem, eu quero chegar num dado lugar, quero ser uma organização que aprende, eu tenho que fazer primeiros passos, né? Quero gerar algumas conquistas iniciais, né? Quick wins. A partir disso, sabendo onde quero chegar e tudo mais, a gente realmente montou um plano de trabalho que ia tomar alguns anos nossos, né, com todas as iniciativas que a gente precisava fazer. Aqui a gente foi um pouco otimista, né? 2016 a gente demorou um pouco mais. O plano era de 14, a gente não viu uma crise, que não sei se alguém viu essa crise passar, mas a gente não viu isso daí. Mas a gente ainda está vivo aqui, pelo menos, para contar. Bem, então, no modo super rápido, esse é o nosso programa KV com mais 40, que a gente conduziu até o 2020. Hoje, escritório 100% BIM, bastante colaborativo, muito horizontal, né? Desde a fase de cocriação, os nossos associados sêniores são autores e coautores, e alguns até autores principais de projeto. Então a gente realmente, né, eu estou mostrando aqui para falar, bem, a gente fez um plano em 2014 e a gente conseguiu realizar boa parte dele, ainda tem muito trabalho pela frente e a gente está super animado aí como vão ser os próximos 40 anos nossos. Muito obrigado. Queria agradecer a todos, né, que tiveram aqui no painel. Então, eu sou a professora Doris, aqui da Unicinos. Eu permeio mais pela área da construção, mas, na verdade, isso é super interessante de ver que grandes escritórios, né, e escritórios menores, eles acabam sempre construindo o nosso ambiente, né, construído, e isso também é uma coisa que nos leva a pensar em como é que eles chegam nesse ponto, né? Desde os pequenos escritórios, ou até mesmo os estudantes que a gente tem aqui dentro, né, já devem parar para pensar como é que eu vou chegar e como é que eu realmente vou me posicionar no mercado, como é que vai ser a minha estratégia de colocação.
Então, a gente vê um escritório como a Königsberger e Vanucci, se eu acertei, não sei, né? Mas, enfim, com um tamanho gigantesco, né? Mas perante vários outros, enfim, comparativamente, é um escritório grande, dá para se dizer assim, né? E que, ao mesmo tempo, pensou numa gestão simples, né? Uma forma horizontal, colaborativa, e que parou num determinado momento para pensar adiante como que a gente vai se posicionar no futuro. Assim como a Arcademy, né, que ajuda vários escritórios a realmente poder se posicionar. Então, iniciando as perguntas, eu espero que vocês possam, o público, fazer bastante perguntas, mas também que haja um debate aqui entre os próprios colaboradores aqui, os speakers, né? Falando também do André, que tem toda essa visão, né, de poder, através de cursos, enfim, levar também para vocês aqui, o pessoal de Porto Alegre, né? Então, também poder saber se posicionar nesse nosso mercado que cada vez é mais maluco e a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Então, a pergunta, na verdade, é como que vocês agora estão pensando já para o futuro, né? Ou em como que vocês conseguem direcionar essas pessoas que vêm com tantas dificuldades e, de repente, achar um nicho de mercado, que é um primeiro olhar que se tem que ter, ou como é que a gente pode pensar e se posicionar nessas questões? Eu acho que, assim, cada pequeno escritório tem que ter um planejamento desses que vocês viram. Não, mentira. Isso aqui, chamar de gestão simples foi o processo dos caras é muito legal ali. Eu parei na primeira palavra em inglês, ali já estava meio perdido. Mas a ideia, acho que o foco principal disso daí é esse lance do planejamento. Usando um pouquinho do que eu vejo lá na Arcademy e da minha própria experiência mesmo, pegando esse exemplo que você deu do nicho, eu acho que o nicho, e até pelo que ele começou a falar, acho que o nicho é uma coisa que ele vai acontecendo. Eu já vi muita startup, essa é a minha segunda startup, eu já vi muita startup que começa muito focada num nicho específico e o cara acaba ficando com aquela ideia fixa na cabeça, vai patinando naquilo, no final ele não faz nada. Eu acho que a primeira coisa é começar. Para arquitetura e design, eu vejo que isso é relativamente simples, que é fazer o primeiro projeto, depois o segundo. Acho que essa especialização, né, o nicho, é uma combinação de experiências que você vai adquirindo, com as habilidades que você vai desenvolvendo, com o que você gosta de fazer. No fundo, é sempre um equilíbrio disso tudo aí. Às vezes você nem gosta tanto de um negócio, mas você é muito bom naquilo ali. E acaba que você vai para aquele nicho. Então, acho que o nicho é uma consequência. Eu acho que o primeiro passo é ter vontade de pelo menos testar alguma coisa, de correr atrás. Eu acho que no mundo do empreendedorismo sempre tem essas discussões, né, do que vale mais, inteligência, disciplina, ou enfim, educação, ensino. Eu acho que no fundo é dedicação. E para ter dedicação você precisa ter você precisa ter vontade de fazer aquilo ali. Então acho que se você tem vontade de fazer alguma coisa ou de empreender de alguma maneira, é o que você precisa para começar. O resto todo você vai pegando com o tempo, tem sempre gente para ajudar. Quando você tem determinação, você corre atrás. Então, acho que isso é o principal para começar. E na parte de gestão, não tem jeito, é planejamento, porque quando ele não começa, não vem no início, a gente tem que passar por essas mudanças no meio do caminho, que acho que você deve ter passado, que são muito mais complicadas, né? Bom, antes do Daniel falar um pouco sobre o futuro, até já estava falando, né? Porque se o plano é 2020, a gente ainda não chegou lá, quase. Mas eu acho bem importante, sim, acho que uma das ideias dos debates foi trazer um pouco essas novas tendências que vão afetar o mercado também, na nossa opinião. A gente vê, o ano passado, na Semana do Arquiteto Empreendedor, conversou com um professor da USP que estava estudando modelagem de negócios em escritórios de arquitetura. E a conclusão que ele chegou é que o modelo de escritório de projeto é um modelo que tem 70 anos. E desde então não teve nenhuma inovação muito radical. Além das tecnologias, claro, que servem a esse negócio. Então, a gente fica pensando, o que será que vem por aí? Porque às vezes a gente está planejando um negócio para o futuro, olhando para trás também. Eu acho importante a gente ficar atento a quais vão ser os movimentos do consumidor. Porque a gente falou disso no primeiro painel, provavelmente vai falar isso no último. Mas assim, se a relação das pessoas com o espaço está mudando, a relação com a arquitetura também está. E não quer dizer que ela vai deixar de consumir, longe disso, ela consome cada vez mais, na minha modesta opinião, mas ela consome talvez de outros jeitos, que não necessariamente só contratando um escritório. Então, acho que isso é interessante também, jogando mais pimenta aí no meio, né, que é fazer planejamento, que é se comportar como empreendedor e ainda por cima estar atento aos movimentos
fora do meu negócio, mas eu acho que isso é super fundamental. E eu vejo que às vezes o pessoal esquece de olhar para o lado, esquece de olhar para frente. Por exemplo, tem uma revista chamada Fast Company, que todo ano lança uma lista das empresas mais inovadoras do mundo. E lá, todo ano, ela lança os 10 escritórios de arquitetura mais inovadores do mundo. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, tem que ler esses microcases e entender o que levou esses caras a serem eleitos os mais inovadores do mundo. E não necessariamente são só grandes escritórios. E só para complementar, eu acho que a oportunidade mora em vários lugares. Muitos deles a gente acaba esquecendo de olhar. Eu só quero pontuar um case muito legal de um cara chamado Jonathan Tate, que descobriu durante um trabalho de doutorado que New Orleans tinha 5.000 terrenos na região central que eram considerados fissuras urbanas, assim, que eram considerados terrenos bucha, né, para a tradução literal do negócio. Ou seja, eram 5.000 terrenos na área central que tinham dificuldade de resolução. Ou eram muito estreitos, ou eram com uma quina, ou eram no meio de 2 terrenos, ou enfim, vários problemas. E ele enxergou ali uma grande oportunidade, porque somado, esses caras representavam milhões e milhões de dólares que a indústria não estava olhando. E New Orleans é uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos. Se a gente for somar todas as outras cidades, mais pobres não, de um dos estados mais pobres. Mas se a gente for somar de todas as outras grandes cidades, a gente fala de bilhões, talvez trilhões que ninguém estava olhando. Então, eu vejo isso também como uma grande oportunidade. Elas estão aí em vários lugares e cada vez mais as diferentes relações com o espaço vão dar diferentes oportunidades para nós. E cabe a nós, né, enquanto arquitetos e empreendedores, olhar e ter esse radar mais apurado de entender que se todo mundo está indo para um lado, não necessariamente eu preciso ir para lá. Eu posso expandir e, enfim, aproveitar outras coisas que talvez estejam um pouquinho abaixo da linha da superfície. Bem, desculpa pelo monte de termo em inglês, mas é que foi em 2014 que eu fiz, eu tinha essas coisas de escrever Tô brincando, mas posso que podia explicar um monte aqui, a galera não... mas eu acho... Perdão, tentei falar já em português mesmo aqui. Bem, e a gente não se considera um escritório grande de forma alguma. A gente tem 300 metros quadrados de escritório, 50 pessoas lá. Ainda que, claro, evidentemente, dado o nosso contexto de mercado, ele tenha um porte relevante, mas a gente tem vontade, quer crescer mais, e a gente olha alguns pares internacionais que de fato chegam a ter estruturas aí com milhares de profissionais, né? Então, para a gente, mais importante do que ser grande ou pequeno, é a gente realmente ser relevante, né? Então, acho que é isso que a gente está atrás, de ser relevante, de fazer coisa boa, de que nossos clientes voltem e estejam com a gente de novo, que quem mora nos lugares que a gente projeta tem uma vida transformada, tem uma nova realidade construída ali. E que as pessoas que estão com a gente tenham a oportunidade de realizar o potencial delas, né, se divertir, ganhar dinheiro, né? Então é isso que a gente está buscando, né? Não é se a gente é grande ou é pequeno e tudo mais, né? Em relação a nicho, acho que a gente tem uma dificuldade um pouco diferente, que é como a gente sai do nicho, né? Então muitas vezes a gente é classificado e a gente ainda sofre, a gente tem uma coisa que é o cliente nos classifica, muitas vezes pela experiência que a gente está tendo com ele. É natural que ele nos classifique em relação ao proposta de valor, a gente até quer que ele classifique dessa forma, e assim ele vai selecionar projetos. Eu estou falando de nicho mesmo. Tem cliente que contrata a gente para projetos de edifícios residenciais, mas não contrata para edifícios comerciais, e outro que faz o inverso, porque enxerga a gente por a gente não ter uma comunicação eficaz de garantir que esse cliente esteja entendendo todo o que a gente está fazendo e todas as nossas capacidades. A gente acaba se comunicando mal com esse cliente e ele não descobre que a gente poderia fazer outras coisas por ele, né? Então, a gente sair disso e conseguir abrir, principalmente, né, continuar abrindo novos segmentos, né? Um que a gente trabalhou consistentemente foi o educacional, que agora a gente já, de fato, está bem melhor posicionado, né? Mas foi um esforço de vários anos, né? Esse ciclo começou com uma creche, né? Depois começou com 2 unidades de ensino, que foram as de 200 metros quadrados, que eu falei no Leblon e na Oscar Freire, para uma empresa de ensino americana. E evoluiu agora para uma escola completa do infantil ao ensino médio de 10 mil metros quadrados. Ou seja, esse processo, eu acho que nunca deixa de ser
a gente está aberto a todo tipo de oportunidade, né? Desde que seja fazer projeto bom para cliente bom, a gente está aberto, seja lá qual é o tamanho que tem, né, e esses outros atributos. Eu tenho até um exemplo para dar que une um pouco as duas coisas aí, né? Primeiro o lance de pensar diferente e esse seu lance da evolução, né? Que as coisas elas têm uma tendência natural a evoluir. A gente no primeiro ciclo tinha 43 escritórios lá na Arcademy, acelerados. Um deles está até aqui, que foi uma coisa especial que a gente fez, mas o nosso número normal eram 40. Esses outros 3 que entraram foram porque realmente me chamaram a atenção, os caras tinham um negócio diferente. Um deles é um escritório que é especializado em fazer arquitetura de parklets. E aí a menina veio falar isso, falei, cara, eu tinha mais ou menos uma noção do que era parklet, mas eu falei, pô, não é possível que ela está falando a mesma coisa. Ela, não, parklets são unidades construtivas em frente a um restaurante que tem 2 metros de largura e 5 de comprimento. Eu falei, cara, você faz um projeto, se você é especializado em fazer projeto de parklet, é isso mesmo? Essa metragem, ela é e tal, já fiz mais de 120. Aí o cara, como assim? Aí ela, não, o parklet eu perco dinheiro, só que eu sempre acabo fazendo o salão do restaurante do cara. Aí eu falei, cara, você tá brincando. Ela, sério, então eu tenho o Neo Parklet, aí eu tenho o Neo Gourmet que eu ofereço logo depois, que ele faz no conceito do Parklet. Então, assim, esse tipo de, na hora, senta ali, dá um jeito aí, sai esse cara que chega pro lado aqui que ela vai sentar. Então, esse tipo de coisa é legal mesmo. É um negócio que, olha que eu já vi muito escritório, me surpreendeu pra caramba e funciona, cara. Tô impressionado, ela tá lá fazendo, daqui a pouco ela vai ver a gente aí, vai falar que eu tô falando dela, mas tá fazendo um projeto pra caramba e super especializado agora em restaurantes também. Então, esse lance de ter a visão, acho que é uma coisa que o empreendedor tem por natureza, né? Não acho que todo mundo precisa ter isso, mas é aquela coisa que eu falei de você viver o empresário o tempo todo. Se você está o tempo todo sendo empresário, você vai estar o tempo todo achando essas pequenas oportunidades e transformando em grandes, tipo o projeto de 200 metros quadrados, que inclusive lá na Arcademy seria ótimo, tá? Você falou como se fosse pequeno, mas tá bom demais. E você vai transformar num prédio de 7 mil ou de 15 mil metros, eventualmente. Talvez não no primeiro. Essas coisas também não são tão diretas, né? Tem outro exemplo. Quanto tempo a gente tem? Beleza. Tem outro exemplo também, aí já entra mais nesse lance de consequência das ações que a gente tem. É um outro escritório da Arcademy. Era um cara até que estava com muito pouco projeto na época. Ele é autônomo. E ele estava na igreja dele, super religioso e tal. E estava comentando numa dessas coisas de uns círculos lá que tinha, comentando com uma menina que ele é arquiteto. Ela, nossa, a minha tia é empregada doméstica, mas ela viu uma vez no programa X, uma casa feita por um arquiteto, e tem 6 anos que é o sonho dela fazer a casa dela com um arquiteto. Só que ela está economizando e tal. Aí ele ouviu aquilo e falou, não, vamos lá, vamos conversar e tal. Ele veio me trazer isso, falou, cara, quero fazer o projeto, ela ainda não tem o dinheiro. Eu falei, cara, não faz de graça, porque nem ela quer isso. Mas, viabiliza. Você quer fazer, ela quer receber, faz e tal. Ele, não, beleza, vou fazer. Cara, 2 meses depois ele me procurou, tinha dado entrada na prefeitura, no projeto dela, tinha ficado legal, ele dividiu em 24 vezes. E aí ele falou, cara, tô te procurando, tá aqui, deu entrada, mas eu não tô te procurando por isso. Olha esse outro projeto aqui, mostrou um projeto de 350 metros. Aí eu falei, o que é isso? Ele, cara, acabei de pegar. É o patrão dela. Ele ficou sabendo que eu fiz isso. Ele queria reformar a casa dele e me deu o projeto inteiro. Então, assim, um cara que estava sem projeto na época. E 350 metros para ele é bom. Então, assim, foi um negócio que... Para a gente também. Tô brincando. Tô brincando. Não, então, é um negócio assim, que é óbvio que isso não vai acontecer o tempo todo. E que, sei lá, se ele já tinha feito isso antes ou se foi de primeira. Mas se você está ali, uma hora vai acontecer. Então, é muito importante esse lance da dedicação e de estar sempre aproveitando qualquer oportunidade que tiver, né? Acho que é isso. Com certeza, né? Pessoal, vamos aproveitar e abrir para uma pergunta aí para o público. Acho que vocês também devem estar bem curiosos para perguntar alguma coisa também para essas... Putz, eu lembrei de outra coisa. Enquanto a gente vai achando alguém que quer perguntar, então pode falar uma coisa assim. Eu tô virado, que eu vim de Natal de madrugada, tomei 6 cafés ali, eu tô aqui quicando. Quem quiser perguntar, levanta a mão que a gente vai levando aí, então, o microfone. Pergunta para mim. Pergunta, por favor, alguém pergunta antes que o Rafa pegue a palavra de novo. Não, a última coisa que é também, durante a sua fala... Se compromete com o último, hein? É verdade. Mais uma coisa. Esse lance da diferenciação. Isso a gente vê muito lá, entra na minha apresentação completa, entra naquela parte de prospecção comercial,
muita gente fica confuso sobre tipo, como começar a proposta, como ser uma proposta diferente, e tipo, eu não sei qual que é o meu diferencial. Isso é uma pergunta que ela está fundamentalmente errada. Errada não, mas ela é complexa de você fazer como uma coisa genérica. Qual que é o diferencial do meu escritório? É muito o que ele falou, depende do projeto. De repente, para aquele cara ali, o seu diferencial é que você é primo dele, que você conhece ele desde pequenininho, e o seu diferencial para aquele projeto é aquele. Que foi o exemplo que ele deu de tem clientes que contratam eles para edifícios residenciais, né, e outros para corporativos, e vice-versa. O grande lance dessa parte de prospecção comercial e de encontrar o seu diferencial é entender que, às vezes, o diferencial é para aquele momento, é para aquele projeto. Isso é entender o cliente. Então, é entender qual é o diferencial naquele momento, de você gerar aquela proposta. E não, tipo, o meu escritório diferencial dele é só fazer projetos corporativos ou só fazer projetos comerciais. Então, não se limitar, porque isso acaba te limitando e não criando um diferencial. Cria um nicho, um cluster. Então, tentem enxergar o diferencial como uma coisa de um momento. O que você sente que é diferente para aquilo ali? Se você não está sentindo nada, você não entendeu o cliente. Então, você tem que entender o cliente, entender de tudo que ele quer, o que você consegue entregar melhor do que o outro entregaria. Eu lembrei disso na hora que você estava falando. Já temos uma pergunta lá na plateia. Aqui. Um tema muito atual hoje é sustentabilidade. Eu queria perguntar para vocês como que vocês juntam a sustentabilidade com inovação em cada ambiente, assim, seja nos pequenos ou nos grandes projetos. Quer começar respondendo? Bem, sustentabilidade para a gente e para todo mundo tem que ser, né, um atributo importante. Inclusive, o Sesc Avenida Paulista foi prêmio Saint-Gobain de sustentabilidade 2 semanas atrás. A gente ficou bastante feliz com esse prêmio, porque, né, foi um esforço grande para uma edificação como aquela ser LEED Silver e tudo mais. Eu acho que a gente ainda engatinha bastante nesse tema de sustentabilidade como, né, em geral, né? Para começar, em geral, os apartamentos eles são construídos e demolidos, né? Então, põe todos os revestimentos, depois quem entra demole tudo, mas a gente pôs um selo lá que tem performance energética, né? Então não tem como ser sustentável se isso acontece, né? Então acho que ainda tem um esforço grande. Acho que além da sustentabilidade, a resiliência dos espaços que a gente projeta para o futuro, como o escritório criando competências para isso. A gente viu esse ano em São Paulo vários projetos nossos sofrendo vários tipos de dano né, de dificuldades de lidar com a quantidade de chuva que caiu, né? Do outro lado, projetos que a gente tem que lidam com águas que tem alagamento, etc., conseguiram ir super bem, né, nesse teste que foi difícil. Então, acho que essas duas coisas têm que andar em conjunto, né? Então, acho que é um desafio para a gente, da gente conseguir introduzir isso dentro do nosso processo de design, né? É algo que a gente tem se dedicado bastante para ser algo mais já integrado ao fluxo de trabalho, né? Quando a gente trabalha muito separado, do tipo, a gente concebe e depois entra algum consultor de sustentabilidade, a gente acaba com a vida do consultor, né? Porque ele já recebeu tudo projetado, então sobra colocar equipamento, colocar mais capex, né? Mais capital, e aí o cliente não vê benefício disso. Então é justamente, acho que a gente conseguir conceber da fase inicial, pensando com isso, é algo que a gente tem buscado, mas é uma busca contínua, né? Acho que isso daí, falando em futuro, isso está sem dúvida na nossa visão 2030 de ser cada dia mais intenso, né? Pensei em 6 exemplos para dar, mas vou dar 3 só. Porque já soube que está acabando o tempo. São exemplos legais, assim, acaba que a gente... como a gente é um veículo, né, uma ferramenta, é muito mais uma questão da gente fomentar o que a gente acredita e ver surgindo na nossa rede. Vai. Então, para começar, assim, um dos projetos que eu acho mais legais que surgiram lá dentro da Arcademy, a gente tem, por definição, uma característica comum no segmento de reformas, o desperdício em várias frentes, mas a principal desse projeto que eu vou falar era o desperdício de produtos novos que você trocava para reinstalar algum tipo de acabamento ou produto de alto padrão. Então, muitas vezes, por exemplo, as construtoras entregam o imóvel com aqueles produtos mais simples possíveis, assim, porque o cara sabe que vai trocar, e você tira aquele produto, ele não pode ser vendido nem devolvido,
e você fica com aquilo vira lixo, vira entulho. E aí, por outro lado, um dos escritórios lá da Arcademy, ele criou essa iniciativa porque, por outro lado, ela sabia que existia um problema social, existe um problema social no Brasil, que é o seguinte, eu nem sabia que existia isso, tá? Tem várias famílias que como é aquele conselho tutelar tira a criança da família por falta por insalubridade, eu acho, residencial, por falta de higiene mesmo na casa, a casa não tem condições para receber a criança. Muitas delas, infelizmente, a família realmente não quer a criança ali, mas várias a mãe está brigando, ou o pai, estão brigando para trazer aquela criança de volta para conseguir mostrar que a casa tem condições. Então ela juntou essas duas frentes que ela tinha, que normalmente é isso, né? Ela juntou a oferta com a demanda, e a gente fez ela criou uma instituição chamada Rejuntar, que é para trazer a criança de volta para casa. A gente mapeia todos os projetos da Arcademy que tem essa característica de produtos que podem ser reutilizados, que vão sobrar de uma obra, a gente faz um timesheet disso, ela vai buscar as famílias, e a gente pega esses produtos, e com apoio de parceiros a gente refaz a família a gente refaz o lar da criança, e depois entra com um pedido de reintegração de guarda. Então, é uma forma que eu acho que de não só trazer esse tema que você levantou da sustentabilidade de uma maneira inovadora e também social, né? Eu acho que todas as coisas do mundo estão interligadas, mas esse projeto interliga muito isso. Acho que eu comecei pelo melhor, as outras vão ficar meio sem graça. Então, vou manter esse daí só mesmo. Mas, na verdade, tem um outro muito parecido em Curitiba, também de um escritório que participou do Arcaton, Caçamba do Bem, o nome. Ele é para revitalização de ONGs, mas a lógica é a mesma com projeto, eles focam em caçambas maiores, então de projetos inteiros, assim, retrofits e tal, e eles fazem um super trabalho. A gente vai fazer até um jabazinho, a gente vai fazer uma mini unidade da Arcademy dentro da Casa Cor de Curitiba, usando produtos do Caçamba do Bem. É esse escritório que vai fazer a Arcademy de lá, essa mini Arcademy lá. Então, também é um projeto bem legal. O último, agora pensando bem, nem tem muito a ver com sustentabilidade, mas é mais para o lado social. A gente tem uma característica nesse segmento, até já dando alguns números assim, de um tabuzão que pouca gente fala em palestra, mas eu sempre falo, que é o lance da RT, que eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas mais quem trabalha com interiores, que é mais ou menos aquela comissão que o lojista paga pela especificação. Não vou entrar no mérito disso daí, mas hoje 50% dos escritórios da Arcademy recebem e 50% não querem receber. Um desses caras que não queria receber, num dia que a gente estava discutindo isso, ele me falou que a solução dele foi a seguinte, foi otimizando isso com o tempo, tá? Ele recebe todas as RTs que ele tem de projetos, ele coloca dentro de uma conta bancária do escritório dele, que é destinada só para isso. Então é como se ele criasse um fundo com esse dinheiro. No fim do ano, são 2 sócios, do Seguros para gente boas, no fim do ano, todo fim de ano, em dezembro, eles pegam aquele dinheiro, fazem uma viagem de voluntariado e pegam aquele dinheiro e investem em algum projeto social pelo Brasil e até pelo mundo. Ano passado eu me lembro que eles foram para a Amazônia e eles mandam um registro fotográfico disso tudo para os clientes que abasteceram aquele fundo com RT para mostrar o que aquele dinheiro virou. Então, também é outra maneira inovadora de você tratar um tema que é até delicado e que para eles era um problema mais moral ou, sei lá, técnico. E foi até uma coisa que a gente foi construindo juntos, em vez deles só não aceitarem ou simplesmente aceitarem porque eles precisavam, eles criaram isso que dá uma satisfação grande para eles, porque eles já faziam esse trabalho voluntário e agora, ainda por cima, tem uma entrega social e inclusive comercial, tá? Porque, pô, como é que o cliente larga esse cara depois, entendeu? É até chato, né? Então, eu vou ser bem chato, então vou te pedir desculpa. Já que a gente está aqui na universidade, acho que a gente tem que incentivar os estudantes e também os profissionais. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo considera a reserva técnica uma prática antiética, sob pena de exclusão e cassação do registro, né? A gente também acha que isso coloca, falando em desvalorizar a profissão, isso coloca a nossa profissão em descrédito com os nossos clientes, né? Porque coloca a gente os arquitetos que praticam, sem dúvida entram em conflito de interesse com o seu cliente, e isso é algo que a gente não deveria procurar. A gente apoia a campanha Arquitetos pela Ética do CAL, então eu me desculpo. Não estou nem entrando nesse mérito. Mas acho que é um ponto importante aí para a gente deixar para os alunos e estudantes. Tá.
Bom, pessoal, esse painel que a gente está participando, mais agora da parte de gestão, né, é um painel que vem, então, numa sequência onde a gente teve uma primeira parte de imaginar quais são os novos negócios, né, as novas tendências aí, com escritórios super interessantes. Logo depois disso, a gente viu a parte mais de design, né, inovação, o que vem vindo por aí. Falamos agora um pouquinho de planejamento. E, em seguida, agora a gente já vai passar para o próximo painel, que é o painel, então, que vai falar do mercado, né, o que vem por aí, o que o mercado espera de nós e o que nós esperamos do mercado também. Então, muito obrigada a todos até aqui. Vamos passar para o próximo painel.